Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. Bem-vindo ao podcast SPEC, uma produção da CUCAC. Você não é todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre educação, acompanhamento socioemocional e prevenção de violência nas escolas. Nós estamos recebendo a psicóloga Alice Feisticker. Falei certo seu nome, né? Ou pelo menos próximo, né, Alice? E vamos bater um papo importantíssimo. Nós que temos trabalhado com tantos dos nossos clientes, com tantos dos nossos parceiros sobre a questão da violência, vamos discutir esse ponto, as relações disso com a educação, como que está acontecendo em sala de aula. Convide seus amigos a visitar o nosso podcast em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E se você puder, curta o nosso canal, dê um joinha, indique para todo mundo que você conhece para entender um pouco sobre o socioemocional na educação. Alice, sem maiores delongas, você trabalha já há algum tempo com essa questão da prevenção de violência nas escolas, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, antes de mais nada. Então, eu sou psicóloga, né, formada pela UFMG. Atualmente, eu faço mestrado, estudando a área da educação socioemocional, mas eu já atuei de diversas formas com educação socioemocional, com prevenção, porque quando eu falo sobre educação socioemocional, eu falo sobre prevenção em saúde mental, né? E aí, quando a gente fala sobre prevenção em saúde mental, também é prevenção de violência, né? Então, eu trabalhei já em espaços de prevenção, trabalhei como voluntária em uma escola, implantando um programa de educação socioemocional. Atualmente, sou professora de educação socioemocional, faço mestrado. Já falei do mestrado? Sim, falou, mas você é professora e o seu conteúdo de sala de aula é o mesmo da sua tese. Isso. Só para a gente saber qual que é o título da sua tese. Já tem um título? Ainda não está bem definido, mas tá naquela fase de sofrimento. Estou na fase do sofrimento. Mas é a criação de um instrumento de medida de competências socioemocionais na infância. Então tem tudo a ver, né, com a SPEC. Isso sim. Muito nos interessa. Sem dúvida nenhuma. É sempre bom dizer, a Alice trabalha, né, com a professora Beth Nascimento, que é consultora para as nossas dificuldades aqui na plataforma, a gente sempre recorre a ela, e isso é muito importante também. Alice, vamos começar nosso ping-pong aqui. Posso só falar uma coisa? Eu não falei Fica à vontade, Alice. Das minhas especializações, né, para embasar um pouquinho minha fala. Então, eu sou especialista em psicologia escolar e educacional e neurociências e comportamento, sempre focando nessa área, né? Você é uma espécie de cisne, né? De o quê? Cisne negro De na cisne estatística. Mais ou Tem menos. muita gente que foca nessa área e está precisando tanto. Na psicologia, o pessoal tem preconceito, né? Mas é mesmo, muito Então importante. vamos falar disso. Por quê? Nossa, na psicologia existe uma ideia muito errada sobre a psicometria, sobre o papel da psicometria, que eles dizem muito que é sobre enquadrar e padronizar os sujeitos, sendo que a ideia é oposta, né? Como a gente vai conversar aqui hoje, tem muito a ver com o mapeamento de populações, com identificar demandas, com individualizar. Eu chego a dizer que eu não sei, por exemplo, na educação pública, se tem solução para você fazer um trabalho socioemocional sem identificar grupos, demandas específicas, né, Alice? Eu acredito que seja impossível. Né? Vamos ver se a gente consegue provar pouquinho mais isso aqui nesse bate-papo, Alice. Alice, eu já começo levantando a bola para você. Você fala muito da individualização, né? Você entende... Aliás, o socioemocional exige essa individualização de alguma forma. Mas a gente tem um problema, né? Eu sempre acho que isso está virando, para quem nos segue, está virando um lugar comum eu falar de Singapura, da Finlândia, e lembrar todo mundo que adora elogiar Singapura, Finlândia, alguma coisa do Chile aqui na América do Sul, que parece ser o país que está mais se esforçando nessa direção, mas todos eles
tem metade da população da cidade de São Paulo, enquanto o Brasil tem, dependendo de como você conta os alunos, algo entre 50 e 80 milhões de alunos, né? Dependendo de que grau você vai chegar. Como é que você enxerga, como é que é possível, dá para pensar em individualizar atendimento socioemocional numa realidade de escala tão violenta como a brasileira? Você acha, qual que é a sua opinião sobre isso? Nós precisamos pensar em estratégias, né? A gente não pode jamais comparar Brasil com Finlândia, né? Pegar o que existe na Finlândia e aplicar no Brasil, como se o contexto fosse o mesmo, porque não é o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode jamais falar que é impossível e que a gente não precisa avançar. Então, por exemplo, uma estratégia interessante é a estratégia da resposta à intervenção. Não sei se você já ouviu falar. Vamos falar disso. Vamos falar disso. É uma estratégia que ela otimiza. Por quê? Todas as pesquisas mostram que a individualização é o ideal na educação. Porém, no contexto brasileiro, como você falou, é impossível. Não tem nem educadores suficientes para poder fazer um trabalho individualizado. Então, esse método da resposta à intervenção, o que ele faz? Ele coloca uma intervenção para todos que é preventiva. Então, é algo mais geral, é algo que abrange mais as diversidades. E aí, a partir de avaliações, por isso que é muito importante ter avaliação individualizada, sim, também, né? E a tecnologia ajuda muito nisso, porque não temos professores suficientes, talvez, para aplicar aluno a aluno, né? Mas, enfim, a partir dessa intervenção geral, dessa avaliação geral, são identificados mais ou menos 15% desses alunos que estão em risco. E esses alunos em risco, aí sim, eles recebem uma intervenção em grupos menores. Dentro desses grupos menores, vão ter os alunos específicos que eles precisam de uma intervenção, aí sim, mais individual. Então, a gente acaba que alcança quem realmente precisa, porque como no Brasil não conseguimos, né, individualizar para todos, a gente consegue ir afunilando com essa estratégia. Alice, uma coisa que eu tenho encontrado muito aí nas minhas andanças pelo Brasil, não vou especificar, porque seria até deselegante da minha parte, mas alguns estados, alguns municípios que usam a estratégia de acompanhar os alunos através não de uma intervenção, mas de uma constatação, ou seja, a cada 15 dias um psicólogo ou um psicopedagogo vai até a escola para intervir de alguma maneira sobre aquilo que já aconteceu, né? Aconteceu uma ameaça, uma briga ou até uma violência maior, e aí ele vai intervir a partir do fato e não como construção, né? Ele vai intervir como correção. Qual que é a efetividade disso, na sua opinião? Nossa, essa é uma lógica que a gente está preso nessa lógica, que é a lógica de apagar incêndio, né? Sim, que a gente chama de apagar incêndio. Quando a gente está na lógica de apagar incêndio, a chama sempre vai voltar. Então, é um trabalho infinito que não chega na raiz do problema. Sobretudo nessa escala, né? Não dá. Você vai trabalhar com os casos isolados de violência, sendo que o próprio contexto brasileiro está gerando violência o tempo todo. O contexto, inclusive talvez principalmente fora da escola, né? Fora da escola. A escola, ela não está alheia à sociedade. Tem gente que pensa, né? Que a escola é um ambiente como se fosse um muro. Tem gente, inclusive, profissionais de educação que pensam isso. Mas não, a escola é um reflexo da sociedade. Então, a gente precisa investir em prevenção. E a prevenção, ela é mais custosa. Ela demora mais. Alice, você foi muito feliz quando você começou a definir dizendo a estratégia da... Apagar incêndio? Não, antes, quando você falou, olha, um exemplo de ação... Resposta à intervenção. Resposta à intervenção. E aí você disse, olha, a gente consegue aplicar num grupo maior, definir um grupo menor, até chegar no indivíduo. Isso. Né? Quando é o caso. Para que o nosso ouvinte, nosso telespectador,
fique muito bem contextualizado, vamos definir a partir de que momento é individualizado. Uma ação terapêutica num consultório de psicólogo? Não. Ou é algo... O que é isso? O que é atendimento individualizado? Vamos conceituar isso. O atendimento individualizado, primeiro, eu preciso falar da presença de psicólogos nas escolas. E a presença de psicólogos não é como está acontecendo atualmente, infelizmente, né? Porque atualmente é um psicólogo para 20 escolas, por exemplo. Às vezes mais. Às vezes posso te mais, afiançar 40, que eu já vi. Eu já ouvi caso, 40 escolas. E às vezes o pior, né? Não tem nenhum. Sim. Na grande maioria Exato. das vezes. E é lei, né? Atualmente é lei nas escolas públicas, mas estamos em implementação. Mas, então, primeiramente, precisa desse profissional. Por quê? Esse profissional ele vai conseguir acompanhar a cultura dessa escola. E acompanhar a cultura não é pegar o aluno que entrou em conflito, resolver o conflito, apagar o incêndio e devolver e falar tchau. Não. É você acompanhar os profissionais, como que os profissionais estão lidando com as situações no dia a dia, dar treinamento para esses profissionais, mas chegando, né, na sua pergunta da questão individualizada. Esse psicólogo na escola, ele vai conseguir ter um acompanhamento da história desse aluno e do desenvolvimento desse aluno, vai conseguir avaliar quais são as necessidades do aluno, orientar a equipe da escola sobre como lidar com essas necessidades de forma preventiva e encaminhar quando necessário. Então, não existe clínica na escola. E isso, muitas vezes, é exigido dos profissionais, dos psicólogos escolares. Vamos definir isso melhor, porque muita gente que nos ouve não tem especialização. O que você quer dizer com a expressão não existe clínica na escola? Na escola, a gente não faz psicoterapia. Isso, é isso que eu queria dizer. Na escola, a gente não faz avaliação neuropsicológica. O que a gente faz na escola? É um acompanhamento, uma prevenção, uma orientação, um acolhimento e encaminhar. Então, por isso que é rede, né? A gente trabalha em rede com outros profissionais e aí, caso aquela criança precise de psicoterapia, ela vai ser encaminhada para a rede de saúde mental, né? E na escola vai ser trabalhado aquilo que é referente à escola. Uma pergunta nisso. A rede de saúde mental está preparada para receber esse encaminhamento? Não está. Ela não vai tratar a criança como adulto? Não sei tratar como adulto. Essa pergunta vem muito do fato de que, em geral, se a gente olhar a estrutura, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte para atendimento de saúde mental, é uma estrutura, até onde eu sei, eu posso estar pecando demais, se tiver, alguém pode até nos ajudar aí com algum comentário, né? Mas até onde eu sei, muito voltada para adulto. Né? E a sua tese, né, já é uma demonstração, e eu digo isso porque pesquisei pessoalmente sobre esse assunto. Não há muitos trabalhos para atendimento de crianças. Aí eu estou falando da primeira infância, piorou, né? Até o letramento, não há muita coisa. Então não corre esse risco, né, de mandar essa criança, se você conseguir essa atuação em rede, mandá-la para um atendimento e quem está do outro lado não sabe o que fazer com ela. Esse é o malabarismo que a gente está sempre tentando fazer. Então, existem locais que estão preparados, existem locais que não. Existe um processo terrível, que é um encaminha para o outro. Então, a escola encaminha para a rede, atendimento ping-pong. A escola encaminha para a rede encaminha para a escola, cada um fala que a função é do outro. E aí a criança fica desamparada, né? Ou o adolescente. E realmente existe isso. O profissional da rede ele tem que saber tudo. Porque é um psicólogo para um posto de saúde que atende todas as populações. Olha só, na nossa plataforma, a gente, sempre que chega um cliente novo, a gente reitera muito o seguinte: nós não somos, né? Porque uma plataforma que trabalha com inteligência artificial vem logo a ideia de que nós vamos substituir alguém
né, na sua função. Uhum. E a gente tem um cuidado enorme de usar frequentemente duas palavras. A primeira é indícios. Tá? A gente acredita que se de alguma forma a gente puder colaborar dando indícios, tá? Na medida em que você tem uma escala tão gigantesca, se você conseguir dizer, olha, presta atenção nesse indivíduo, nesse grupo de indivíduos, você está entregando indícios, mas esses indícios são entregues para profissionais. Eu já ouvi uma vez, Alice, uma expressão que me deixou muito triste, foi num governo estadual, em que uma psicóloga virou para mim e falou assim, nossa, mas se vocês aplicarem isso aqui, vocês vão descobrir muita coisa. E a indagação dela era no sentido de, e nós não vamos dar conta, ela não terminou a frase. Uhum. Mas no decorrer da conversa, a gente via que era disso que ela estava falando. É melhor não descobrir. Sim. Deixa do jeito que está. Esse trabalho, se nós formos capazes de dar indícios, você acha que esse trabalho vai ajudar esses profissionais que já deveriam estar lá e que não estão na maioria das vezes, né? A fazer um atendimento mais personalizado, mais individualizado? Eu acredito que, no mínimo, você dar esses indícios vai criar um alerta de que realmente a rede não suporta. Isso precisa ser dito, isso precisa ser exposto para que busquem estratégias, né? Para que peçam soluções, lutem por soluções, demandem soluções. Eu jamais sou a favor de esconder, né? Ou de ocultar, enfim, para ficar bonito. Aliás, quando você fala sobre ficar bonito no Brasil é desempenho no PISA, nos diversos instrumentos aí de medição. É disso que se corre atrás o tempo inteiro. E o que eu sinto também é que não há apesar da gente ter clareza, né, e já existirem muitos estudos da correlação entre dar suporte socioemocional e desempenho acadêmico, mas parece que as pessoas e as estruturas educacionais não acreditam nisso. Eles preferem investir em ensino de matemática, português, que, claro, temos que investir mesmo, mas não acreditam que se der suporte socioemocional, o jogo pode virar exatamente por causa disso. Essa é a realidade que você tem encontrado também. Com respeito, sim. Eu vou fazer a pergunta para terminar de uma outra forma. Com que respeito o seu trabalho está sendo tratado? As pessoas não compreendem o meu trabalho, geralmente. E aí eu digo que as pessoas, no geral, os gestores, os próprios alunos, as famílias dos alunos. O novo, ele vem com muito medo, né? Então, se for pensar lá, quando surgiram as vacinas, teve a revolta das vacinas, porque os especialistas já sabiam, era óbvio para eles a função, mas demoraram muitos anos para que a população em geral compreendesse. Então, a gente precisa seguir, né? Entender também, ter tolerância, realmente, porque nem todo mundo é especialista no assunto. Bom, vamos explorar isso um pouquinho mais. Isso, Uhum. E tem diferença, não sei se você está tendo experiência nos dois. Tem mais respeito na escola privada que na pública ou na pública e privada? Como é que é isso? Eu trabalhei nas duas, o que eu observei? Na escola pública, teve maior valorização do trabalho socioemocional. É a mesma observação que eu tenho tido. Eu observei muito isso. Apesar do reconhecimento de todas as dificuldades, sim, você consegue estabelecer um diálogo de causa e efeito. Muito maior. Enquanto na escola privada, e quanto mais você sobe o nível na escola privada, os educadores estão reféns da família e do próprio aluno. É tipo assim, eu não posso contar isso. Nós temos um instrumento, não sei se você sabe, que baseado no que o aluno escreve, obviamente ele tem maior efetividade a partir aí do 9º ano, né, ensino médio. Ele consegue mapear os riscos sociais com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na escola privada, isso é um enorme tabu. É tipo assim, como que eu vou dizer, e nós já tivemos casos reais, tá, Alice? Como que eu vou dizer para a família que essa adolescente está em risco de... Tudo indica que ela está sofrendo algum tipo de abuso sexual, né? Então é melhor não dizer. Eu encontrei exatamente a mesma coisa.
Conta pra gente. Em casos mesmo, né? Eu não posso explicitar, Claro, mas em casos tese. de suspeitas de algum tipo de abuso na escola pública, é na hora. O gestor, na hora, ele aciona o conselho tutelar, por exemplo, né? Ele aciona quem ele deve acionar, sem titubear. Na escola privada, não. Na A gente tem a escola sensação que o privada, conselho tutelar é só para pobre, né, Alice? parece. Quem vai acionar o conselho tutelar para discutir a educação de uma criança de uma classe muito alta, que o pai é um grande executivo, às vezes ele é o abusador, né, ou um parente próximo. E é interessante que você venha aqui, que a gente possa estar falando, que você esteja confirmando essa constatação. E aí fica, gente, um convite para a escola privada. A gente também tem bons exemplos, tá? Recebemos aqui recentemente, gravamos até à distância, um cliente nosso, que é o Colégio Paraíso, no sul do Ceará, sempre do Ceará, Eu né? vi. Sim. Que se destaca tanto na educação. E eles estão com um trabalho, assim, que eu diria que se destaca entre as outras escolas, né? No sentido de enfrentar isso. É uma escola não posso dizer, não sei te dizer se é de elite, mas de classe alta, tá? E eles estão enfrentando isso com tranquilidade, enquanto outras é quase como se dissesse assim, não vamos tocar nesse assunto, não, porque está fora do nosso escopo. É um Isso é muito sério. medo, é um medo de perder o aluno, enfim. Você falou dos pais. Como é que é o medo dos pais no seu trabalho? A gestão é exatamente isso, é o medo de perder o aluno por indisposição com os pais. Isso acontece nas mais diversas situações. Só que isso, na minha visão, é uma inversão de valores. Por quê? O nosso papel principal é proteger a criança e o adolescente como cidadãos, né? E parece que isso fica em segundo plano quando existe esse medo. Eu ouvi recentemente uma educadora, e não estou dizendo isso recriminando a educadora, mas sim a instituição. Ela questionar, será que isso faz parte do nosso escopo? Será que a missão da escola é a intervenção socioemocional nesse nível, em que você detecta um abuso? Né? Isso é muito as pessoas desafiador. não têm conhecimento, porque quem estuda psicologia escolar sabe muito bem que esse é o escopo. Não sei como que está a formação dos professores, né? Sempre que eu vou conversar sobre educação, eu chego na questão da lacuna da formação dos professores. Aqui eu vou aproveitar para recomendar um livro que eu estou lendo, né, que eu comentei com você antes da gente começar, né, chama-se Mal Educado, é de um jornalista, nossa, me fugiu agora, vou até pedir a produção aqui, produção, se puder olhar para nós, o autor do livro Mal Educado, é um livro sobre educação, né, se a Prístila puder olhar aí para a gente, tá? Mas é um jornalista que fez um grande levantamento sobre educação no Brasil e ele voltou muito no tempo. É interessante você ver essa construção, por exemplo, quando você descobre que, enquanto outros países da América do Sul tiveram universidades no século XVI, XVII, no Brasil só foi ter universidade quando Dom João VI, em 1800, a partir da vinda da família real. E eu já sabia disso, mas quando isso é posto no contexto, assim, peraí, isso é uma das causas da educação estar como está, né? E quando você vê também a luta das instituições, ele conta, por exemplo, que no governo do Fernando Haddad, na gestão do Fernando Haddad como ministro da Educação, ele tentou mudar e valorizar a carreira, as licenciaturas, né, para que se valorizasse mais a didática, a interação do aluno, do professor com o aluno, mas isso não é feito, né? Aí eu te faço uma pergunta, não sei se você tem essa informação. O professor hoje, especialmente o professor de ensino, educação básica, o que ele entende, o que ele aprende de psicologia?
eu vou ser muito sincera, vou desagradar alguns aqui, mas os professores em licenciaturas, eles aprendem uma psicologia muito antiga. Então, eles O que você chama de uma psicologia muito antiga, hein? Porque a ciência está em constante evolução, né? Então, são teses, antíteses, sínteses, e vai tudo evoluindo. E as teorias dos autores lá da década de 60, 70, são importantes para formar a nossa teoria atual e as nossas conclusões atuais. Porém, eu não vejo no currículo deles, eu já estudei o currículo para entender essa questão, não vejo os avanços das neurociências, não vejo de forma alguma competências socioemocionais, a importância das emoções para a aprendizagem, teorias cognitivas atuais, várias descobertas sobre o que funciona, o que não funciona. Talvez não tenha nem as não atuais, né? Porque o foco está sendo em, por exemplo, um professor que vai se preparar para dar aula de matemática, o foco é técnicas de se ensinar matemática, e olhe lá. O Daniel Dantas, aproveito para... Desculpa, o Daniel Barros, que eu tive o prazer de conhecer, que é o autor desse livro, País Mal Educado, o nome completo do livro, ele discute isso, né? Como que, mesmo quando você pensa no conteúdo, como ensinar matemática, enquanto na língua inglesa você tem mais de 1000 títulos, na língua portuguesa você tem 5, 6. Que dirá como ensinar matemática e, de quebra, ter uma atenção socioemocional, né? Aliás, eu insisto com você, a sua tese, nós vamos falar mais dela, é com crianças, né? Na primeira infância, se eu entendi bem. Na segunda infância. Segunda infância. Idade escolar. Idade escolar. Não tem muita pesquisa nessa área. Não, no Brasil não. No Brasil é traço. Né? Então nós estamos um pouco ausentes, né? Tá faltando. E quando você fala assim, não se ensina, gostei dessa história de uma psicologia meio velha, né? É como eu vejo. O que seria uma psicologia moderna na sua visão? Explorando o quê? Na minha visão, primeiramente, uma psicologia baseada em evidências, que isso também é polêmico, né? Atualmente, educação baseada em evidências, psicologia baseada em evidências. Talvez, na medicina isso não é polêmico. Se eu chegar aqui e colocar uma sanguessuga para poder te curar, você vai falar, opa, o que é isso? Isso é muito antigo. Mas na psicologia, não. Se eu chegar com uma teoria da década de 60, você vai falar, tá ok. Uma teoria do século retrasado, você vai falar, chique, legal, interessante. E aceitar. Então, para mim, a ideia é você acompanhar aquilo que está sendo publicado esse ano. Aquilo que foi refutado das teorias que já foram muito difundidas, e aquilo que foi comprovado, entre aspas, né? Na ciência a gente não diz de comprovar, mas aquilo que foi apoiado pelas pesquisas também dessas teorias. Então, ou seja, não é só aceitar. Não é o fato dela ser antiga, é o fato dela ser antiga e não estar se discutindo o que de novo se descobriu a respeito dessa... Sim, existem muitos aspectos antigos que a gente aceita até hoje. E basear-se em evidências aí eu vou usar uma linguagem, puxar a brasa para a nossa sardinha aqui do lado da tecnologia, né? É basear-se em dados, né? Sim. Dados. E outro dia me perguntaram, aliás, eu estou terminando de escrever uma resposta a esse respeito, me perguntaram o seguinte, se eu não tenho estrutura para dar atendimento socioemocional, será que ainda vale a pena fazer um trabalho de usar uma plataforma? Eu falei assim, sabe por que vale? Eram professores que eram os interlocutores. E sabe por que vale? Porque vocês não têm dados. Vocês não têm a menor ideia de como sua população se comporta. Enquanto vocês não começarem a medir, dizia o Deming, né? O famoso Deming, que o que você não mede, você não controla, né? Então, não se mede quase nada nessa área. E se faz muita intervenção, não faz, não? Aliás, eu ia te perguntar, isso me leva a uma outra pergunta. Desde a BNCC se falou em projeto de vida, em educação socioemocional, apesar de alguém que possa ser
se auto-intitular ou ser intitular de um professor de educação socioemocional, onde não tem, tá aquela coisa de não tem tu, vai tu mesmo, né? O cara dá aula, sei lá, de história e acaba dando aula de socioemocional. Sim. Essa é a realidade que você está encontrando também? Essa é a realidade. E os programas existentes também, para mim, é um problema. Por quê? Porque eu digo para mim, da minha perspectiva de pesquisadora, é um problema porque eles não têm embasamentos muito sólidos, muitas vezes. Então, estão sendo lançados muitos programas. Não sei se você tem visto, né? Muitos programas Sim. de intervenção socioemocional. E eles têm bons embasamentos, porém parece uma sopinha de letras que, no final, não encaixa com todos os elementos que quem estuda muito educação socioemocional já identifica nas pesquisas científicas. Então, eu vejo uma pressa para colocar em prática, sem fazer essa pesquisa mais aprofundada para conseguir colocar todos os elementos necessários, talvez, ou embasar de uma forma mais sólida, mais coerente. E isso a gente diz do particular. Do público, nem se fala. Assim, a gente vê um esforço grande do Instituto Ayrton Senna, né? Mas é o único que eu vi até hoje. Mas o Ayrton Senna, ele não consegue enfrentar o problema da escala, né, Alice? Essa é não uma crítica, quem sou eu para fazer crítica ao Ayrton Senna, mas é incrível como alguns institutos estão há tantos anos atuando no Brasil, mas nunca sequer se propuseram a enfrentar o problema da escala, né? De repetir a experiência, enfim, eu acho que esse é o grande desafio. Uhum. Né? Vamos seguir aqui, Alice. Eu queria explorar com você agora a questão que é muito presente, a questão da violência nas escolas. Primeiro, eu queria conceituar o que eu chamo de violência. Violência não é só matar o outro, tá? Tem muitas formas de violência, né? Me surpreendeu demais agora, nos últimos episódios que ocorreram no Brasil, seja em governos estaduais ou municipais, né? Como que em várias câmaras de vereadores e assembleias começou a se discutir, tem que pôr segurança nas escolas, né? Tá, eu acho até que tem que pôr mesmo, né? Mas não para esse fim. Uhum. Tem que pôr segurança, porque tinha que ter segurança na escola para garantir a segurança contra alguém, contra algum... Mas como instrumento para impedir a relação aluno-aluno, a relação aluno-professor, é um caminho muito, muito ruim. Como é que você vê, você que está imersa nisso, né? Como é que você vê o socioemocional, a prevenção, como instrumento de prevenção também contra a violência? Nossa, a violência, ela tem muito a ver com as questões e necessidades socioemocionais. Então, a violência, ela surge de um lugar, né? E a partir do momento que a gente sabe de onde vem, aí sim a gente vai intervir. Porque colocar a segurança é mais um método de apagar um incêndio. Sim. Sem intervir na raiz. A raiz, ela está onde? A raiz da violência. Ela está na cultura, no social, nas demandas sociais, no que a criança e o adolescente aprendem em casa, na sociedade, na mídia. Ela está, assim, na cultura. E isso também vem de uma necessidade socioemocional de pertencer, de qualquer forma, né? Ela vem de tendências biológicas que a gente não pode ignorar, todo ser é biopsicossocial. Então, existem pessoas que nascem com uma desregulação, uma propensão a maior desregulação emocional mesmo, ou transtorno do neurodesenvolvimento, e isso também gera propensão à violência, né? E de diversos fatores estressores, necessidades físicas não atendidas de sono, de alimentação. Pouco se diz, né? Como que a falta de alimentação vai levar à violência? Causa maior irritabilidade. E não é um fator só. Nunca é um fator só.
Eu não posso falar isso causa a violência. São vários fatores juntos. Então, tem o contexto familiar, conflitos, a criança não saber como agir, a criança não saber como resolver problemas. Aí entra muito a educação socioemocional, que a gente ensina a criança como resolver problemas, que não é xingando, gritando, não é batendo, não conseguir se expressar, também é algo que a gente ensina na educação socioemocional. Então, não é um fator só, mas de novo, todos... a questão de tudo que... dos instrumentos, por exemplo, o conselho tutelar, que existem para apoiar na prática. Eu te falo isso porque eu fiquei 22 anos trabalhando no terceiro setor, não sei se eu já contei esse caso aqui no podcast, e era uma ONG dentro de uma zona em que os adolescentes todos em trajetória de risco social, e um belo dia a professora resolveu dar uma aula sobre perdão, né? E aí um aluno respondeu para ela: eu não perdoo, não perdoo ninguém. E a aula era focada na família, perdoar pai, perdoar mãe, perdoar tia, avô, cachorro, papagaio. Aí o menino virou para ela: só sabe por que a senhora perdoa o pai da senhora e eu não perdoo o meu? Ela falou assim: não, mas me conta. Falou: porque eu garanto que o senhor nunca encostou um revólver na sua cabeça, né? Eu me lembro, isso deve ter, Alice, uns 15 anos que aconteceu numa comunidade aqui em Belo Horizonte, e eu me lembro da desestrutura que causou na ONG, né? As pessoas, eu era o presidente da ONG, as pessoas não estavam preparadas para lidar com aquilo, não estavam preparadas para lidar de como acionar o conselho tutelar, porque esse ameaçador, ele podia ser alguém do tráfico, e aí como desafiar o tráfico? A criança, da mesma forma, né? Como é que eu vou incentivar? O que eu vou dizer? Eu me lembro disso, das pessoas. O que nós vamos dizer, né? Isso causou um problema sério. Então, está tudo desconjuntado, né? As coisas não se unem. Mas para a gente não ficar naquela visão pessimista demais. Você é nova, mas talvez, a partir das suas pesquisas, você pode responder isso. Tem melhorado pensando em décadas? Não vamos pensar em anos, porque aí é difícil, sobretudo depois de uma pandemia. Mas em décadas, a sua visão é que o Brasil está pelo menos caminhando nessa área? Eu vejo que caminhou, está aumentando muito a visão socioemocional, ou seja, os esforços, né? Mas está igual tanger caranguejo. Cada um vai para um lado. Já tangeu caranguejo na praia? Cada um anda para um lado, você não consegue. Os esforços definitivamente estão melhorando, no sentido de buscar inserir o socioemocional nas escolas e considerar todos esses aspectos que envolvem a violência. Porém, para isso chegar na prática e causar um efeito, eu acredito que vamos ter que seguir na caminhada. E a gente não pode ignorar, eu sei que está demais, sempre falando disso, mas o impacto da pandemia no desenvolvimento é como se fosse um travamento socioemocional de toda uma geração. É muito interessante observar. Talvez a gente não tenha visto com clareza as consequências ainda, né? Ainda não. Mas quem está dentro das escolas já dá para observar muito claramente que as crianças e os adolescentes que não passaram por isolamento social se desenvolviam de uma forma mais fluida, sabiam resolver problemas, porque as situações sociais elas servem como aprendizagem socioemocional. E aí, a partir do momento que se fecha, a criança e o adolescente não treinou por 2 anos. Então, isso aumentou ainda mais a demanda. Mas deixa eu te fazer uma provocação, Alice. Gostei dessa. Agora o chute vai na canela. Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso me deixou pensando muito, principalmente durante a pandemia. Há um filme francês maravilhoso sobre isso, mas eu não vou me lembrar o nome. Mas ele discute várias famílias morando num prédio e a relação socioemocional deles. Os pais vieram de uma geração
que em muitos países, e no Brasil em particular, não viveram guerras, não viveram uma situação. O mais que a gente poderia afirmar, e teria que ter a minha idade, é que viveram hiperinflação, coisas assim, mas não guerras, não, né? E eles não deram, eles não foram, não acabaram sendo parte do problema, não sendo capazes de conduzir dentro de Sim. casa de maneira adequada. Sim. Então, por isso que eu falei do chute na canela. Aham. Se é verdade que as crianças pré-pandemia tinham um desenvolvimento mais fluido, por que esses pais não deram conta, mesmo eles nunca tendo passado por uma pandemia? Uhum. Era justamente o fato de não ter passado? Eu acredito. Eu estava falando no sentido do treino entre pares. Por quê? Entendi. Porque a criança e o adolescente presos somente com o repertório dos pais, os pais não desenvolveram o repertório mesmo, né? Você provavelmente não aprendeu sobre as emoções. Sim. Enquanto você crescia, eu não aprendi sobre as emoções, eu aprendi a segurar o choro. Porém, nas interações sociais, o que acontece? A criança e o adolescente, ela entra em contato com um outro universo aqui, com outro universo ali e com outro ali que tem repertórios distintos. Então, talvez esse aqui saiba que é importante chorar, mas os pais dessa criança não. Então, diminuiu esse repertório. Entendi, muito clara essa resposta. Né? Um problema, ou seja, sem pandemia a gente conseguia educar esse convívio com os pares, mas na hora que o convívio não era mais com os pares, era na vertical, aí a coisa pegou também. Diminui o número de interações, E né? deixa eu te fazer uma outra pergunta, que essa certamente você não tem a resposta, eu quero a sua opinião. A gente sabe, principalmente quem trabalha com tecnologia de forma séria, e, aliás, tem um filme na Netflix agora, O Mundo Depois de Nós, não sei se você já assistiu. Não. É um filme que reflete, vale a pena, pela reflexão que ele propõe. Ele reflete esse impacto, né? O que acontece... eu não vou dar spoiler do filme, mas, basicamente, ele discute relações sociais e o risco de haver uma pandemia tecnológica, tá? Ativa ou passiva, tá? No caso lá do filme, o único spoiler que eu vou dar, ela é ativa. Alguém provocou, tá? Então, as nossas relações são muito frágeis com a tecnologia. Se pensar que se cair a internet agora, quase nada funciona, começar desse podcast, Sim. se cai a internet não funciona, elas são muito frágeis. Mesmo sabendo disso, a gente não se prepara para isso. A gente não está, mesmo tendo passado a pandemia, a gente não se prepara para um novo evento dessa natureza, né? Isso complica ainda mais, né? Nossa Senhora. Parece que é uma visão muito dicotômica sobre a tecnologia. Ou ela é uma grande vilã, ou ela é maravilhosa. A salvação da humanidade. Na verdade, ela é só parte de um processo. Ela é uma ferramenta que, como ferramenta, nós precisamos aprender a usar e nós precisamos ensinar como usar. O que está acontecendo é que as gerações que estão com crianças agora em casa não sabem muito bem lidar, né? Não sabem tanto, não aprenderam, porque a tecnologia foi desenvolvendo junto conosco, né? Aliás, um fenômeno que surgiu depois da pandemia é uma geração inteira de profissionais, especialmente jovens, né, que trabalham em casa e que têm que conviver com o filho dentro de casa, né, que era uma lógica que não existia. Sim. Né? Você não estava em casa, então não importava o que acontecesse, você estava isolado daquela realidade. Agora não, mudou tudo, né? Tá bem diferente. Alice, vamos falar agora um pouquinho. E aí eu realmente tenho curiosidade pela sua tese, sobre a identificação mais precoce de sinais de vulnerabilidade emocional. Você usou o termo, todo ser é um ser psicossocial, né? Biopsicossocial. Biopsicossocial. Eu gosto muito do Brian Little, que ele fala um ser biológico, um ser social, e ele usa a dimensão idiogênica para dizer... E tem aquilo que você quer ser, né? Sim. Ok?
Como é que é a sua experiência, sobretudo, na infância, na segunda infância, né? No início da segunda infância? O que dá para saber de verdade já nessa idade? Dá para saber. Aliás, desculpa, para ficar claro para o nosso ouvinte e nosso telespectador, define a segunda infância, né? Eu gosto sempre de conceituar as coisas, porque senão a pessoa fica perdida. Eu gosto muito de conceito. Então, qual que é o período da segunda infância? É de 6 a 8 anos, alguns falam de 6 a 12 anos, que é a faixa etária que eu estudo, né? Certo. Então, é a idade escolar, que a gente chama, porque a partir dos 6 anos, toda criança deveria estar na escola. Certo. E é possível identificar quase todas as características socioemocionais. A gente só precisa das estratégias que vão nos ajudar melhor. Então, desde a doutora Marcela Mansur veio aqui e falou, né, sobre a personalidade, desde bebezinho a gente consegue identificar tendências de, por exemplo, maior ou menor extroversão, a partir do comportamento daquele bebê. Então, não existe diferença, existe diferença do método e da técnica para você avaliar. Mas do que você vai avaliar, você pode avaliar os aspectos socioemocionais em todas as idades, inclusive na infância. Eu me lembro de ter lido vários artigos que falam, aí eu vou me ater mais ao Big Five, de que não é tão... O Big Five para essa faixa etária não seria tão amplo quanto a teoria. Sim. O que você pode falar disso? A personalidade, ela está se desenvolvendo, né? E aí, você me colocou em uma situação aqui, porque a distinção entre personalidade e competências socioemocionais, ela é um grande debate na literatura. Vamos falar disso, isso é importante. Vamos. Ainda que seja só para trazer Instigar, o nosso ouvinte, né? para esse debate, para ele saber que existe essa diferença. Então, existem autores que tratam como sinônimos. Personalidade e competências socioemocionais, mesma coisa. Existem autores que dizem que as competências socioemocionais, elas são como se fosse a parte maleável da nossa personalidade. Então, é aquilo da personalidade que eu consigo mudar. E outros autores falam que é algo diferente. Enquanto personalidade é uma característica, é uma tendência que a gente tem, as habilidades e competências socioemocionais são habilidades e competências. Então, é algo que eu aprendo a fazer. Existem essas diversas perspectivas e não existe um consenso ainda. Mas ainda há alguém que acredita que não... Bom, uma vez eu encontrei uma profissional com seus 40 e poucos anos e ela falou que não precisava fazer nenhum teste, porque aos 23 ela tinha feito um teste MBTI e ela sabia exatamente como ela era. Ou seja, ela estava congelada do ponto de vista socioemocional, ela foi congelada. Sim. Né? Ela passou a acreditar. É como acreditar em horóscopo, né? A pessoa fala assim, não, eu sou assim. Não é que ela seja assim. Ela leu que o signo dela é daquele jeito. Sim. E ela passa a se comportar daquele jeito. Sim. Né? Ainda existe alguém que acredita que personalidade é horóscopo? Personalidade é horóscopo, não. Porque até os autores que estudam a personalidade com um fator biológico forte, pelo menos nos grandes traços, eles estudam a personalidade e a mudança também. Por exemplo, eles estudam que existe uma mudança ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, existe uma tendência de mudança até desses traços, que são os mais determinados biologicamente. É claro que essa mudança não vai ser drástica. Dos 5 fatores? Dos 5 fatores, isso. Essa mudança, para os autores, aí existe uma diferença essencial entre os autores de personalidade e os autores de competências socioemocionais sobre o Big Five. Porque quem é mais do campo da personalidade vai focar nesse aspecto biológico, biologicamente determinado desses 5 grandes fatores. Então, considerar que é uma tendência que vai provavelmente seguir com você como tendência.
Já quem estuda as competências socioemocionais, o Big Five socioemocional, ele trata esses 5 traços como mutáveis. E ele foca na nossa capacidade de modificar esses 5 traços. Não haveria nenhuma teoria que tenta combinar as duas? No sentido de... o Brian Little fala um pouco disso, né? Você se afasta, ele fala, aprender gasta energia. Sim. E se você, na ausência de uma pressão externa, eu volto para a minha dimensão biológica. É exatamente isso. Essa é uma tentativa de conciliar as duas ideias. Então, nós temos a nossa tendência biológica, que é como se fosse uma força que está nos empurrando a agir de alguma forma. Se eu sou introvertida, tem uma força me empurrando a não querer falar em público, por exemplo. Porém, essa força, ela pode ser contrabalanceada por uma aprendizagem e por um esforço. Que é a dimensão endogenêmica. Eu quero fazer, eu quero falar em público. Exato. Por um esforço meu contínuo. Significa que vai mudar que essa força vai deixar de existir? Não. Se eu parar de ficar treinando e de ficar me forçando a falar em público, vou voltar. Ô Alice, eu não vou... Eu estou aqui, você está falando, eu pensando, toque nesse assunto, não toque nesse assunto, tocaria. Essa questão é polêmica. É uma outra questão importante. Há coisa de 1 ano, 2 atrás, eu comecei a ler e não tive a oportunidade, quero me aprofundar nisso, em estudos de níveis agora de relações cerebrais. Tá? Sim. Conformação cerebral versus os Big Five. E já existem, pelo menos eu li artigos científicos, um deles, curiosamente, de uma universidade em Portugal, que mapeou o cérebro humano para os 5 grandes fatores. Olha, que legal, não conheço esse estudo. Eu li esse artigo e me surpreendeu, artigo científico, tá? Não é baboseira de... Sim. A ideia seria que, olha, existem... uma pessoa, por exemplo, introvertida, ela aciona estruturas cerebrais diferentes de uma extrovertida. E isso, como curiosidade, né? Isso imediatamente nos leva a pensar, bom, se isso puder ser constatado, então alguém vai querer intervir, né? Sim. Sim. É desafiador, né? Porque é tipo tomar a pílula lá do Matrix, né? Exato. O que farão com essa informação? O que farão com essa informação, né? Vamos lá, eu queria voltar agora no papel do educador e da comunidade, tá? A gente fez críticas, a gente comentou sobre qual que, no ponto da sua pesquisa em que você está, o que você pode falar que seria o papel, pelo menos dos principais personagens dentro da escola? Direção da escola, tá? Depois eu vou te colocar uma outra dimensão acima dessa, mas por hora a dimensão da escola, supervisão e educador dentro de sala de aula. O que ele... E eu não estou falando do professor de socioemocional, não, tá? Estou falando como competência transversal. Tá? Você consegue definir qual que é o papel de cada um nessa jornada? Sim. Primeiramente, não podemos excluir o psicólogo. Né? Sim, mas é porque o papel dele é o mais evidente de todos, né? Mas aí o psicólogo ele vai orientar cada um desses elos, né? Em um papel que ele é muito semelhante. Ele é muito, muito similar, que é criar uma cultura de educação socioemocional. O que as pesquisas mostram de programas eficazes são programas ecológicos. Então, o que é ecológico? Ele está no ambiente escolar, em todos os ambientes escolares, em todas as aulas, em todos os momentos, e ele é praticado por todos os colaboradores. Então, o papel da supervisão seria acompanhar, você falou supervisão, né? Coordenação, seria acompanhar esse treinamento, se esse treinamento está sendo bem feito, com toda a equipe, né?
o papel do professor seria intervir nesse contato direto. E isso pode ser feito, não precisa dar aula de socioemocional. Durante as suas aulas, a forma como você responde a uma dúvida já é uma intervenção socioemocional. A forma como você observa o aluno que está mais calado ou o aluno que está muito agitado e como você interage com ele, conversa com ele nos corredores, é uma intervenção socioemocional. A forma como você aborda exemplos na sua aula. Quando você está ensinando matemática, você pode colocar exemplos que têm a ver com a prevenção da violência, os pequenos comentários que o professor faz. Então, por isso que eu falo que é ecológico o tempo todo. Entendi. O ecológico é num sentido de transversalidade da ação. Isso. Você diria que a gente deveria ter... Vou fazer uma figura aqui. A gente devia ter um Zé Gotinha do socioemocional, uma campanha. Aí, nossa, seria o máximo. Que eu te falei, o nível acima, que é o nível governamental, que criasse essa lógica. Olha, do mesmo jeito que a gente diz, precisa vacinar todo mundo, Sim. a gente dizer, será que nós vamos chegar nesse ponto algum dia? Com certeza. Ter essa coragem de falar disso? Eu apoio o Zé Gotinha socioemocional. Vamos lançar essa campanha. Gostaria Queremos de participar. O Zé Gotinha do socioemocional. Me chama para participar. Porque é isso que a gente já falou, né? Como que vai aplicar se a população não sabe sobre o que se trata? Agora, Alice, eu vou te jogar um outro desafio. Na nossa empresa, tem, obviamente, não por somente sermos uma empresa que lida com esse assunto, mas por convicção mesmo, a gente tenta ter algumas iniciativas. Eu acredito muito naquela ideia de que não há nenhum meio melhor de ensinar do que o exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma campanha que é semanal, que chama-se #MandouBem. Basicamente é um estímulo que você elogie alguém. Tá? Porque dentro das empresas, né, a crítica não precisa pedir que ela venha com força, né? Mas na hora de elogiar, nem tão fácil assim acontece. E o que a gente nota? Que não é fácil a adesão. Do mesmo jeito que não é fácil a adesão das pessoas a boas notícias, né? Você criar, não sei se você sabe, os jornais de boas notícias que foram criados não prosperaram, né? Estou dizendo isso para chegar na provocação de dá para cuidar do socioemocional dos alunos sem cuidar do socioemocional dos professores, primeiro, com ênfase na palavra primeiro? Pode ser feito de forma conjunta como parte do desenvolvimento dessa cultura. Mas é difícil que um professor ensine o socioemocional se ele mesmo não pratica. E o que as pesquisas... Tem um laboratório muito legal, chama EASEL Lab. Ele é de Harvard, ele estuda os aspectos que são... Você pode repetir o nome? EASEL Lab. Isso. Ele estuda quais aspectos mais funcionam, o que ajuda a realmente ser efetivo e eficaz um programa socioemocional. E uma pesquisa mais recente descobriu que um dos fatores-chave é da educação socioemocional para os professores. Então, os próprios professores vão precisar de participar dessa intervenção também. E aí já vem um outro desafio. Você falou que pode ser ao mesmo tempo? Essa é a minha visão pessoal, de que pode ser ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não acho que a gente tem tempo, entendeu? Tá. Eu acho que a gente tem que ir avançando. O que der para fazer, a gente vai fazendo. O ideal... Se fosse para eu criar uma escola agora, vou abrir uma escola, todos os meus professores vão passar por um treinamento de habilidades socioemocionais antes, né, de dar a aula. Mas pensando que as escolas, elas estão em movimento já e que os alunos estão cheios de necessidade, não sei como que seria possível antes, entendeu? O Daniel Barros, por exemplo, no livro dele, ele fala muito de várias experiências de vários países em certificar. Ele começa dizendo, olha, a ideia seria criar uma espécie de exame da ordem que existe para os advogados para
os professores de licenciatura. Eles teriam que ter uma habilitação de natureza prática sobre como dar aula, né? Uhum. E isso não avança com facilidade, porque existem muitos interesses em jogo, desde interesses do próprio governo, interesses dos sindicatos, interesses dos próprios professores. Mas ele fala disso, dessa certificação, tá? A questão queria puxar agora para o seguinte: na medida em que a gente não consiga avançar, a gente fica na mão do professor querer ou não fazer, correndo um risco seríssimo de que um professor dê um sinal na direção contrária do outro. Uhum. Enquanto um, por exemplo, estimula os alunos, meio no modelo da Escola da Ponte, a se ajudarem, se apoiarem, o outro estimula a lógica do cada um por si. Sim. Né? Esse risco é muito grande, você não acha? Não? De haver sinais muito contrários, sobretudo nessa segunda infância, em que a construção está acontecendo ainda. Então, um fala uma coisa, em qual acreditar? Né? É o que acontece hoje sem o treinamento socioemocional. Hoje já acontece isso nas salas de aula, porque cada professor, a criança conta um caso de um conflito que está vivendo, cada professor fala uma coisa. Então, é exatamente isso que acontece. Vamos pegar um exemplo bem típico, porque é um tema que a criança apanhou na escola. Uhum. Então, ela vai chegar em casa, eventualmente contar para os pais. O pai pode ter a visão, olha, vai lá e bate nele. Sim. Tá? Um professor pode ter a visão não conciliadora, mas de explorar o fato, entender por que aconteceu, como aconteceu. E como é que, na sua visão, de quem seria o papel de coordenar tanta desinformação ou tanta informação contraditória? O papel é da gestão, porque a gestão é quem decide os valores da escola, a gestão é quem decide como que vão ser as orientações para aquela equipe. Então, uma gestão consciente, ela vai criando estratégias conscientes e ela vai criando uma coesão de equipe. O que a gente vê muitas vezes é que não tem nem direito reuniões de equipe para alinhar o comportamento dos professores na escola. Então, é uma aproximação que vai aos poucos, mas que quem é autoridade tem a autoridade de impor qual que vai ser esse padrão a ser seguido. Então, de impor o que seria o comportamento ideal. E aí os pais vão reclamar. Na escola de classe mais alta, isso não é... Na escola de classe mais baixa, minha experiência pessoal, e foi de terceiro setor, você não tem muito que combinar que as coisas vão ser conversadas. Elas podem ser. Foi a minha experiência durante 22 anos. Você pode chamar as famílias e conversar. Sim. Talvez a conversa, para quem está de fora, seja uma conversa meio agressiva em alguns momentos, mas eles talvez não percebam que a conversa rola. Pelo menos comigo rolava. Tá? A gente resolveu vários impasses na escola, conversando com o aluno, com a família, etc. Mas no ensino privado eu acho isso difícil, porque a escola não combina antes com os pais que ela tem valores de natureza socioemocional. Sim. Né? E se combina, é muito superficial. Não fica... A escola ela não bate o martelo, porque cada família é diferente. Cada família tem valores diferentes. Então, nós voltamos no medo de perder os alunos. Pelo medo de perder os alunos, fica tudo muito superficial, um pouco vago. Sem dúvida. Mesmo combinando antes, justamente porque combinou, podia perder do mesmo jeito, né? É assim, então aqui meu filho não vai estudar. Sim, né? Exatamente. Se meu filho bater, eu vou ter que passar por isso, então ele não vai estudar aqui. Mas não fica um clima de que não tem solução, Alice? Fica um clima. Eu concordo que fica esse clima de que não tem solução. Mas, por outro lado, existem escolas particulares que colocam os valores acima de tudo. E elas vão crescendo, elas vão usando as estratégias, elas vão usando o diálogo para seguir esses valores que podem ser diferentes. O que você está querendo dizer, talvez, que ocorrem conjunções
conjunções astrais, né, em determinados lugares em que as forças se tornam proativas para acontecer. Sim. Em outros lugares não acontece, então não é uma questão de... Não daria para ter uma política nacional, não daria para ter o Zé Gotinha. Daria, mas demoraria. Isso é que me provoca muito. Para implantar. Você deu um exemplo, na minha opinião, brilhante no início da conversa, quando eu acho até que eu vou ler sobre isso de novo, já li algumas vezes, sobre a revolta da vacina, né? Uhum. Porque as pessoas foram pegas em casa para serem vacinadas naquela época. Ou seja, houve uma violência, né? Sim. De alguma forma, em benefício da coletividade. Mas se nós não mudarmos isso, e sobretudo num mundo em que nós estamos imersos no debate da rede social, né? Em que tudo se pode, opiniões tão divergentes, eu não sei se tem saída. Eu queria sair dessa posição de não ter saída, né? Tocando num assunto muito delicado, tá? E que eu conheço de perto, a questão da homossexualidade na escola, ou mais precisamente do bullying por conta da homossexualidade, né? É entender que, ainda que você discuta conceitos, o respeito é um fundamento, como se fosse a cláusula pétrea, né? Nós respeitamos todo mundo. Eu posso até discutir o conceito, porque eu venho de uma família assim ou assado, que não aceita isso de jeito nenhum, ou tem uma determinada crença religiosa, mas respeitar é importante. Eu sinto que a gente não consegue estabelecer esse valor como, olha, essa é a cláusula pétrea, respeitar. Né? E não devia ser tão difícil. Não devia ser tão difícil. Mas é o que você falou, dessa internet que pode tudo e que cada um recebe só o que concorda. Até por estratégia da própria rede social. Até por estratégia da rede. Então, a pessoa fica tão alienada naquilo que ela concorda que ela pensa que todas as outras opiniões estão erradas. Eu não sei se você vai poder me responder o que eu vou perguntar, mas a universidade, ela tem um projeto em uma direção específica ou não? Para o socioemocional? Dentro dessa visão de que deveria haver algo sobre o que todo mundo deveria concordar, ou a universidade também é um local onde essa mesma discordância que a gente vê nas redes sociais, porque eu não consigo, eu acho que é uma limitação intelectual da minha parte, eu não consigo entender, e se você for olhar nas principais filosofias humanistas do mundo e no próprio cristianismo, há valores que são... deveriam ser universais. Universais, né? São Paulo define esses valores. Aliás, Santo Agostinho, ele disse, né, escreveu, ama e faz o que você quiser. Né? Parece paradoxal, mas não é. Sim. Né? Ele estabelece amar como, e São Paulo escreve sobre o amor nesse sentido também, né? Parece paradoxal, mas não é. A universidade consegue superar esse dilema? Na minha visão, não. Pelo que eu observo, é a mesma questão eu enxergo como uma falta de diálogo muito grande. Por isso que eu bato muito na tecla de ensinar o diálogo. E eu ensino, assim, passo a passo, questões muito básicas. Você tá falando como faz um diálogo para as crianças. Para as crianças. Vamos lá, e para os adolescentes. Importante. Como é que é isso? Eu chego em sala de aula e eu pergunto, pessoal, qual que é o objetivo de uma discussão e de um debate? Porque a gente tem que começar por um objetivo, né, para a gente poder querer chegar nesse objetivo. E aí surgem objetivos como convencer o outro, da minha opinião, mas a gente sempre chega no objetivo de crescer e aprender e chegar a conclusões, que é o que as pessoas, crianças, adolescentes e adultos ignoram, esquecem desse objetivo de crescer, né? Então, relembrar esse objetivo já é o primeiro passo muito importante, que um diálogo é para a gente crescer. E aí eu chego e questionando, dentro do diálogo com os alunos, a gente vai definindo quais aspectos favorecem que
ambas as partes cresçam. Você faz isso a partir de uma situação hipotética, um conflito Não. hipotético ou alguma situação do dia a dia? Eu falo primeiro a parte expositiva, digamos assim, mas que vem com a interação, que é sobre o diálogo em si. E depois eu proponho um debate qualquer, com um tema polêmico, e durante o debate eu vou pontuando. Tal pessoa usou tal estratégia, tal pessoa usou a estratégia de concordar com o ponto do colega, de ter empatia com o colega e depois impor sua opinião. Olha, tal pessoa teve uma fala agressiva. Isso você acha que vai ajudar ou não vai ajudar na discussão? Então, vou pontuando na prática, depois da gente conversar sobre a teoria. Não sei se faz sentido. Entendi. Deu para entender. E como é que é a reação dos meninos? Você não contou essa parte. Eles adoram. Eles adoram o debate. E... Aliás, não é muito da tradição da educação brasileira o debate, né? Não aquela coisa hermética americana de que é o debate pelo debate, não é aquilo não, mas não é da tradição da educação brasileira produzir o debate. Eu até arrisco nesse sentido, porque os pais reclamam. Exatamente porque os próprios pais precisariam receber essa aula do que é um debate, Eles reclamam, né? De acontecer ou de não acontecer? O debate, por exemplo, acontecer um debate sobre legalização da maconha, que já foi um tema proposto pelos alunos. Eu sou bem, assim, revolucionária nesse sentido, porque eu deixo acontecer e eu sei que vai ter reclamação dos pais. Mas não Só para a gente lembrar, escola pública. Escola privada. Escola privada, ok. A escola pública, eu vejo mais livre nesse sentido. Mas na escola privada, aí então eu proponho... Você foi presa, tomou uma surra, o que aconteceu? Existe um medo real de ser demitido, dos professores serem demitidos. Por isso que o pensamento crítico, que é uma competência socioemocional tão importante, está sendo completamente negligenciado. Porque o próprio professor, diante de uma oportunidade de promover um debate, e aqui ninguém está falando de impor opinião, é ensinar a debater. Não tem, Alice, vamos ser justos com os professores também. Ele não tem um salvo-conduto, né? Não. Ele pode sim ser demitido. Exatamente, não é culpa do professor. Por exigência se for uma escola em que os pais são muito poderosos, pode haver uma exigência. Olha, demite esse cara, não quero que ele fale disso com meus filhos. É isso. Aí o menino não discute as drogas em sala de aula, não discute em casa e vai discutir com quem? Com os traficantes. Ou em vídeos do YouTube de pessoas que podem não estar bem embasadas. Pode estar falando qualquer coisa. Em grupos que, inclusive, aliciam os jovens. Então, eu sou completamente a favor da abertura a qualquer assunto, desde que seja apropriado à idade, porque se nós não falarmos, alguém vai falar. Alguém vai falar. Alice, você agora acabou de ser contratada por uma escola que não tem socioemocional, tem nada de socioemocional. Quais seriam os pontos-chave? Você está começando um programa. Quais seriam os pontos-chave para que você falaria, olha, vamos fazer... Não precisa ser muitos, mas aqueles passos iniciais que você daria para entrar com um programa socioemocional nessa escola? O primeiro passo imprescindível é a avaliação. Então, é uma avaliação tanto qualitativa, conversando com os professores, com cantineiras, com os alunos, todo mundo que frequenta a escola, sobre como está o socioemocional daquela escola, e uma avaliação quantitativa com instrumentos que estou tentando produzir que vocês, né, oferecem instrumentos para poder entender o perfil daquela escola, entender as necessidades daquela escola e mapear as necessidades socioemocionais. Os perfis, por exemplo, de turmas, certas turmas precisam treinar mais uma habilidade do que outras. Por exemplo, né? E nessa avaliação já dá para fazer uma triagem dos alunos em risco,
dá para fazer um plano para começar aquela intervenção, aquele modelo de resposta à intervenção. Mas, enfim, primeiro passo, então, a avaliação. Segundo passo é o treinamento, porque eu não posso implantar algo que ninguém da escola entendeu, né? Algo que eu vou implantar e o professor do lado vai falar para o aluno assim, você não tem nada a ver, isso aí... Então, aquela história que eu te falei antes da informação cruzada na cabeça do aluno. Então todo mundo tem que estar 100% ciente. E esse treinamento, ele é com muita abertura, com muito diálogo. Não é chegando e impondo uma ideia, falando, eu sou a dona do conhecimento. Não pode. Eu vou chegar e entender as demandas também dos professores, da equipe, entender como que a gente vai unir aí as nossas forças dentro desse treinamento, e aí depois conscientizar também os alunos, porque não basta os professores estarem sabendo, os alunos têm que estar sabendo para que serve aquilo. E só então, depois de todos esses passos, começar a implementar, e pode ser com oficinas, podem ser aulas regulares de intervenção socioemocional, palestras, conversas, e aí a criatividade vai a mil, assim. Legal, muito bom. Nós estamos caminhando para o final, a conversa, eu sempre falo, as conversas aqui são deliciosas, né? Igual biscoito, adoro biscoito. É muito importante a gente tentar fechar, eu acho, qual ideia que nós discutimos aqui, que é a ideia mais fundamental do que a gente discutiu. Eu vou ousar dizer que eu adorei o projeto do Zé Gotinha. Porque eu gosto de coisas que são fundantes, que são fundamentais, né? E se houvesse a coragem de uma campanha que dissesse para todo mundo isso é importante, do mesmo jeito que diz vacina é importante, acho que nós teríamos mais facilidade de realizar cada um desses programas. Pegando esse exemplo dos passos que você definiu, a conversa seria mais fácil, o treinamento seria mais fácil. Né? Então, se a gente tivesse que fazer, eu queria que você terminasse brincando de responsável pela campanha do Zé Gotinha. O que a gente podia fazer? Você agora é a ministra do socioemocional. O que a gente poderia fazer assim, para passar uma mensagem para a população? Qual seria a grande mensagem a ser passada? Imagina que eu sou uma agência de marketing aqui e você está me contando, olha, eu queria que a população soubesse desse fato aqui. E aí eu vou trabalhar a ideia. Sim. Eu passaria a mensagem de que a prevenção ela é real e que os impactos são reais. Então, que a intervenção precoce ela tem impactos muito grandes no futuro daquela criança e daquele adolescente, no sentido que todos queremos. Então, eu ia passar todos os outcomes, né, que a gente chama, os desfechos, que a educação socioemocional traz, de diminuição da violência, de diminuição da exposição precoce à sexualidade, de aumento da regulação emocional e da saúde, aumento do bem-estar no futuro, a sua campanha melhores tá muito empregos. Na linha do Outubro Rosa, do novembro. Sim. Mas aí eu já estava chegando nessa parte você também. Você ia trabalhar os benefícios, deixar claro para a população que vale a pena. E em todos os sentidos, porque tem gente que se importa com o psicológico, vou falar do psicológico, tem gente que se importa com o financeiro, tem o financeiro também. Eu vou falar do financeiro, que quem recebe uma educação socioemocional tem uma média de salário maior no futuro. É o que as pesquisas mostram. As pesquisas mostram isso. Tem maior empregabilidade, então fica menos desempregado no futuro. Eu vou falar do acadêmico, que quem desenvolve socioemocional consegue aprender muito mais, de uma forma muito mais fácil. Então, assim, a gente tem que pegar todas as populações. Tem uma frase do Peter Drucker que define bem isso, né? As pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo que são. e essa questão da empregabilidade, eu te afirmo que a maior luta, na minha opinião, em todas as organizações, pelo menos na nossa, é uma luta que tem a ver com essa cultura. A cultura de, por exemplo, a capacidade de receber críticas. Nossa! Né? Para nós é fundamental. Um gestor que não é capaz de... Você tem que explicar para um gestor
de que ele não pode ter o propósito de ser amado por todo mundo com quem ele trabalha, porque esse amor não é... E aí eu estou falando do amor no sentido mais meloso da palavra, né? Ele quer se achar... Como assim? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, né? E mesmo assim ele é odiado às vezes, né? Você tem que ensinar isso para um gestor, dar trabalho para as empresas. Então, adorei esse ponto que você colocou aí, apesar dele ser detestável. Ele é detestável, mas é fato, olha. Nós estamos falando de dinheiro também. Fato, sim. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando da capacidade de você ter um desempenho melhor no seu trabalho depois, né? Uhum. Alice, foi realmente deliciosa a conversa. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui, dizer que talvez a gente está planejando chamar algumas pessoas que falaram sobre temas diferentes para um papo assim mais longo Ai, que e legal. mais provocativo, tá? E foi muito legal falar disso, falar do acompanhamento socioemocional, da prevenção da violência, repetir para as pessoas que isso funciona, né? Criamos aqui nossa campanha dos... Só não demos um nome para o Zé Gotinha, né? Vai ser o Zé o quê, né? Zé socioemocionalzinho. Zé socioemocional é muito grande. Né? É muito grande, né? Mas é uma ideia que, apesar da brincadeira, é uma ideia que, quem sabe, a gente não pode plantar. Acho que tem que ter alguém, um governo tem que falar disso, né? Para que as pessoas não fiquem desvalorizando. Né? E é muito legal falar com alguém que é profissional da área. Espero que você não desista de jeito nenhum. E vou acompanhar a sua tese. Tá bom? Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. Adorei a conversa, adorei as provocações. Sempre bom a gente dialogar, né? Como a gente falou. Sempre com quem está aberto sempre ao diálogo. Bom. Muito bom. Obrigada mesmo. E divulga também lá para o seu time, claro, né? Assim que for ao ar. Gente, esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da CUCAC, do time SPEC da CUCAC. Eu convido você, se você gostou dessa conversa, que você curta aí, dê um like, que você divulgue para os seus conhecidos, para os profissionais da área de psicologia, de pedagogia, nas empresas, nas escolas, porque o nosso objetivo aqui, mais do que falar de um produto, é falar da importância de se dar apoio socioemocional. E se você não guardou nada dessa conversa, lembre-se de uma coisa da qual você não pode se esquecer. Você não é todo mundo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas você não é todo mundo.